Eu me lembro, numa quarta-feira, quem estava aqui nesse dia vai se lembrar. Na quarta-feira em que o nosso pastor, no dia 6 de novembro de 2019, eu anotei a data aqui, e que o pastor pregou sobre orações de um imitador de Cristo, onde ele deu 7 exemplos de orações do apóstolo Paulo. Teve irmão que até anotou as referências das 7 orações, compartilhou com os irmãos no grupo da igreja, eu me lembro disso. E nesse dia, irmãos, eu lembro quem estava ministrando louvor, a pessoa deve lembrar que ela era essa pessoa que estava ministrando louvor. E naquele dia, irmãos, algumas semanas eu começava a ouvir vozes. O culto de quarta-feira ele não estava tendo assim uma frequência muito grande, mas eu começava a ouvir vozes além das vozes normais dos irmãos. Eu comecei a ouvir de outros irmãos o mesmo relato. Impressionante. Irmãos relatando inclusive de instrumentos que não estavam aqui na hora, mas estavam ouvindo. E naquele dia, irmãos, eu estava desse lado aqui, eu me lembro. Eu estava desse lado aqui. E na hora do louvor, no último louvor, o ministro de louvor daquele dia, nos ministrando, Deus começou a direcioná-lo sobre que o nosso louvor deveria fluir de fruto do nosso entendimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas, irmãos. E naquela hora, e naquele dia no louvor, eu comecei a ouvir um tampão assim, tirado, e eu comecei a ouvir um som. Não tem quando você ouve um som, de repente, o som de um telefone, você ouve no rádio, você ouve num aparelho, você ouve ao vivo, o som não é diferente. Não fica diferente quando você escuta pelo celular, quando você escuta ao vivo, quando você escuta, é diferente. Eu não sei explicar tecnicamente o que é isso, mas ali era como se eu estivesse escutando assim. Eu ouvia aquilo que nós estávamos louvando, mas ouvia aquilo que uma outra dimensão, eu posso chamar assim. Eu creio que os anjos do Senhor louvando juntamente conosco, eram vozes diferentes, não eram as nossas vozes. E quando o ministro de louvor naquele dia, ele nos ministrou sobre isso, irmãos, a igreja toda caiu quebrantada diante do Criador. Se você estava aqui, você se lembra. E o pastor não conseguiu pregar, irmãos. Ele demorou para pregar, porque nós estávamos quebrantados diante do Senhor, compreendendo que o perfeito louvor é fruto do entendimento que Jesus morreu na cruz pela nossa redenção. E é isso que precisa fluir de nós, com o entendimento que Jesus se entregou por nós. O Deus Criador, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e sobre a nossa vida fez raiar a luz, e nós compreendermos o Evangelho. Nós então reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós confessamos a Ele os nossos pecados arrependidos, abandonamos, pedimos, clamamos pelo seu perdão, e nos rendemos a Ele. O perfeito louvor é fruto disso, igreja. E naquele dia, irmãos, aquele dia me marcou muito. Foi tão especial aquele dia. Muitos momentos de louvor e adoração são especiais, irmãos. Muitos. Mas naquele dia foi diferente. Quem estava aqui se lembra. Foi diferente. Porque a igreja parece que tinha entendido que diante do Criador é se prostrar em humilhação, é baixar a bola, é baixar o coração, quebrantar o coração, é se humilhar, é se quebrantar. E eu vi irmãos do meu aqui clamando: santo, santo, santo. Irmãos do outro lado: santo, santo, santo. Irmãos aqui em cima: santo, santo, santo. Palavra de exaltação, de reconhecimento da obra de Cristo por nós, irmãos. É assim que precisa ser o nosso louvor, irmãos. É assim que precisa ser a nossa adoração. Domingo nós estávamos aqui, eu não pude vir de manhã porque eu precisei ficar com a nossa filha, mas vim à noite. A Rosana ficou com ela em casa. E à noite, aquela palavra abençoada, maravilhosa, de que bem-aventurado
o pobre em espírito. Se você estava aqui e ouviu, se você não estava e ainda não assistiu pela internet, assista. O Senhor, sabe, tratou conosco. E ali na hora da ceia, irmãos, o irmão começou a ministrar sobre... O irmão Júlio começou a ministrar sobre louvor Rude Cruz, se eu não me engano. E aí eu comecei a pensar na letra da música, ao passo que eu cantava, e imaginar aquilo que ia acontecendo. E aí o Espírito Santo ecoou no meu interior: você é um miserável. Foi por você. Foi por você. Você ama a mensagem da cruz? Foi por você. Irmãos, eu fiquei desesperado. Eu comecei a chorar, desesperado. Porque nosso louvor, ele precisa ser fruto do entendimento que Jesus morreu na cruz por nós, irmãos. Porque Jesus é o nosso Redentor. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é digno, Ele foi até o fim por nós. Nosso Deus nos criou, irmãos. Nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A palavra declara que Ele disse: haja luz, haja semente, hajam os animais. Mas quando chegou na nossa hora, na nossa vez, irmãos, Deus meteu a mão e nos criou à sua imagem e semelhança. Irmãos, onde está o nosso perfeito louvor, irmãos?